Galera, se o Papa soubesse do que eu vou contar hoje, ele me tirava da paróquia na hora. Mas ó, prometi sigilo, porém essa história é crime esconder de vocês. Gente, eu já ouvi muita coisa nesse confessionário. Já escutei caso de chifre, de mentira, de gente que comeu o dinheiro do churrasco da família. Mas isso aqui, misericórdia! Isso aqui vai mexer com a cabeça de vocês. Era uma terça-feira chuvosa, daquelas que a igreja fica vazia e eu tô lá no confessionário quase dormindo, pensando no almoço. O vento batendo nas janelas, aquele cheiro de cera de vela misturado com mofo de igreja antiga. Vocês conhecem, né? Aí, de repente, escuto a porta da igreja rangendo. Pensei, lá vem alguém confessar que comeu a comida do vizinho de novo. Mas quando o homem entrou no confessionário, eu já senti que tinha algo diferente. O cara tava tremendo, gente. Não era nervosismo comum, não. Era tipo, medo? Expectativa? Sei lá. E a primeira coisa que ele falou foi: Padre, o senhor acredita em milagre? Eu pensei, ó céus, lá vem. Mas quando ele começou a falar de verdade, gente, respirem fundo, porque essa vai longe. Gente, deixa eu descrever esse homem para vocês. Seu Mário tinha uns 48 anos, tipo operário raiz, sabe? Mão grossa de quem trabalhou a vida toda, camisa xadrez meio desbotada, aquele boné de time de futebol que aposentado adora usar. Mas o que chamou minha atenção foi o olhar dele. Era um olhar de quem tinha visto algo diferente. Ele estava suando frio mesmo com a chuva lá fora, deixando tudo gelado. As mãos dele tremiam quando pegou o terço no bolso. E olha, eu como padre já atendi gente nervosa, mas isso era outro nível. Calma, filho, respira. Eu falei no meu tom mais pastoral possível. Aqui você pode falar qualquer coisa. Esse é um lugar sagrado de escuta. Ele respirou fundo umas 3 vezes, limpou o suor da testa com a manga da camisa e começou. Padre, eu preciso contar isso para alguém antes que eu enlouqueça de vez. Minha família acha que eu tô ficando doido, os vizinhos cochicham quando eu passo, minha esposa já me levou em 3 médicos diferentes. Eu pensei, deve ser alguma paranoia, coitado. Vou acalmar o homem e pronto. Mas, gente, quando ele abriu a boca de verdade e começou a contar a história completa, eu travei no confessionário. Santo Antônio me proteja, que coisa foi aquela? Padre, ele começou com a voz meio trêmula. Eu converso com santos há mais de 5 anos. Olha, eu confesso que dei aquele sorriso pastoral meio condescendente, sabe? Tipo, tá bom, todo mundo reza pros santos, filho. Respondi. Mas que lindo! A devoção é importante mesmo. São Francisco dizia que... Não, padre! Ele me cortou. O senhor não está entendendo. Eu não rezo para eles. Eu converso. Eles me respondem. Pronto. A ficha começou a cair. Eu meio que gelei ali. Pensei, será esquizofrenia? Será que ele está tendo alucinações? Mas mantive a pose profissional. Entendo, filho. E como são essas respostas? Ele explicou que começou conversando com Santo Antônio, depois São Jorge, Santa Rita, São Francisco, uma galera inteira. Disse que ouvia as vozes deles claras como o dia, dando conselhos, conversando sobre futebol, comentando sobre a vida dele. E olha, padre, ele continuou, eu sei que parece loucura. Eu também achei que estava ficando maluco. Tomei remédio, fui em psiquiatra, fiz exame de cabeça, tudo. Os médicos disseram que eu tô são. Eu já estava planejando como encaminhar esse coitado para um tratamento quando ele falou a frase que mudou tudo. Mas, padre, tem um detalhe que eu não contei para ninguém ainda. E aí, ele respirou fundo e me contou a verdade toda que fez minha mandíbula cair. Padre, eu não ouço vozes na minha cabeça. Eu ouço vozes de verdade, vindas das imagens dos santos. Gente, eu sentei mais ereto no confessionário. Tipo, o quê? Ele continuou. Começou há 5 anos, quando eu tive que me aposentar cedo por causa de problema na coluna. Eu trabalhava numa metalúrgica há 25 anos, padre. De repente,
Com 43 anos, me vi em casa o dia inteiro sem fazer nada. Minha esposa trabalhando, meus filhos na escola e eu ali, inútil. A voz dele ficou embargada. Dava para sentir a dor do cara. Ele continuou. Eu sempre fui devoto, sabe? Minha mãe me criou rezando todo dia. Então comecei a ir na igreja todas as manhãs. Ficava lá conversando com Santo Antônio, aquela imagem antiga de madeira que fica no altar lateral. Eu contava meus problemas, minhas angústias, pedia orientação. E aí, filho? Eu cutucei, já meio hipnotizado pela história. E aí que numa manhã, eu juro, padre, eu ouvi a voz, clara, grave, meio rouca, sabe? Falando, Mário, você não é inútil. Você só precisa encontrar um novo propósito. Olha, eu gelei. Mas espera, porque isso era só o começo dessa loucura. E essa primeira conversa inocente ia se transformar em uma confusão impossível de controlar. Padre, eu achei que tinha sido coisa da minha cabeça, juro. Fui embora para casa achando que tinha imaginado. Mas no dia seguinte, voltei. E voltei no outro. E no outro. Seu Mário explicou que começou a ir todo dia na igreja. Sempre no mesmo horário, 9 da manhã, quando a igreja estava vazia. E sempre conversava com Santo Antônio. E ele respondia, Padre, toda vez. A gente conversava sobre tudo. Ele me dava conselhos, me animava, até fazia piada. Piada? Eu perguntei incrédulo. Sim. Uma vez eu reclamei da dor nas costas e ele disse, imagina eu que fico em pé segurando esse menino Jesus há 300 anos. Gente, eu não sabia se ria ou se chamava um exorcista. Mas ele continuou. Aí eu comecei a conversar com os outros santos também. São Jorge me dava dicas de coragem. Santa Rita me consolava. São Francisco falava sobre natureza. Virou rotina, padre. Eu acordava animado para ir conversar com meus amigos santos. E aqui que a coisa começa a complicar. A esposa dele começou a desconfiar. Mário, você vai todo dia na igreja? Que devoção repentina é essa? Ele teve que inventar que estava fazendo promessa. Primeira mentirinha, inocente. Mas aí apareceu a pessoa que mudou tudo e transformou isso numa loucura sem tamanho. Apareceu Dona Neuza, a zeladora da igreja. Ele contou com desespero na voz. Gente, toda igreja tem aquela senhora que tá sempre lá, né? Pois é. Dona Neuza começou a reparar que seu Mário ficava horas conversando sozinho em frente às imagens. E pior, ele respondia como se tivesse alguém falando com ele. Ela me pegou várias vezes rindo sozinho, gesticulando, concordando com a cabeça. Aí começou a fofoca. Dona Neuza foi logo contar para o padre anterior da paróquia. Padre Augusto, tem um homem lá conversando sozinho com os santos. Acho que ele não tá bem da cabeça, coitado. O padre chamou seu Mário para conversar. Ele teve que inventar que estava meditando em voz alta. Segunda mentira. O padre acreditou, mas pediu para ele fazer isso em casa, para não assustar os outros fiéis. Mas ele não podia fazer em casa, porque as vozes só funcionavam na igreja, com as imagens de verdade. Aí começou o malabarismo. Ia mais cedo para evitar Dona Neuza. Quando ela aparecia, ele fingia que estava rezando normal. Mas os santos reclamavam da pressa. São Jorge disse, Mário, você está me tratando que nem fast food de oração. E foi quando ele percebeu que tinha cavado fundo demais e não tinha mais volta. Gente, deixa eu contar quem era seu Mário antes de tudo isso. O cara era operário raiz. Acordava às 5 da manhã, marmita debaixo do braço, capacete na cabeça. Homem de poucas palavras, daqueles que resolve tudo no sim e não. Padre, eu era calado? Minha esposa reclamava que eu não conversava. Meus filhos diziam que eu era travado. No trabalho, eu só falava o necessário. Sempre fui assim. Mas ele sempre teve uma coisa: fé profunda. A mãe dele, Dona Carmen, criou ele e os 4 irmãos sozinha depois que o pai morreu.
e ela era devota de todos os santos. Tinha imagem em todo o cômodo da casa. Minha mãe dizia: Mário, santo não é só para pedir, é para conversar, para desabafar, para fazer amizade. Mas eu nunca levei a sério isso, sabe? Aí veio a aposentadoria forçada, a depressão, a sensação de inutilidade. E, de repente, sozinho naquela igreja, ele finalmente começou a conversar de verdade. E as vozes responderam: Foi a primeira vez na vida que eu me senti ouvido, padre. Os santos me escutavam mais que qualquer pessoa. Mas dessa vez, essa necessidade de ser ouvido tinha ido longe demais e ia gerar uma confusão que vocês não vão acreditar. Um dia, seu Mário estava lá conversando animadamente com São Jorge sobre futebol. Sim, futebol. Quando de repente entrou um grupo de catequese infantil. Tipo 15 crianças barulhentas com a catequista. Ele estava no meio de uma frase. Mas São Jorge, o Corinthians não pode cair para a segundona. Não é possível. E teve que congelar na hora. As crianças olharam para ele. A catequista olhou para ele. Todo mundo olhou para ele parado que nem estátua na frente de São Jorge, com a boca ainda meio aberta. O que o senhor está fazendo? Perguntou uma menina. Gente, o suor escorreu. Ele improvisou. Na hora. Eu estou praticando leitura da Bíblia em voz alta. Problema de visão, sabe? Preciso treinar. A catequista achou estranho, mas aceitou. As crianças foram fazer a aula delas. Ele saiu correndo da igreja com o coração disparado. Padre, eu suei litros naquele dia. Pensei que ia morrer do coração, mas ele conseguiu escapar. Respirou aliviado. Pensou que tinha sido só um susto isolado. Mas mal sabia que o pior estava por vir e a próxima situação ia ser muito mais constrangedora. 2 semanas depois, aconteceu a segunda quase catástrofe. Seu Mário estava conversando com Santa Rita sobre os problemas dele com a esposa. E, gente, ele estava chorando, soluçando mesmo, falando: Santa Rita, a Marli acha que eu estou escondendo algo dela. Ela não entende. E nessa hora entra quem na igreja? A própria Marli, a esposa dele. Jesus amado. Ela tinha ido levar marmita para ele porque achou que ele estava demorando demais. Ela viu o marido chorando na frente da imagem de Santa Rita, falando sozinho sobre ela. Mário, o que você está fazendo? Ela gritou atravessando a igreja. Gente, o homem quase teve um infarto. Improvisou desesperado. Eu estava fazendo uma oração de cura para nosso casamento, amor. O padre me ensinou. Tem que falar em voz alta os problemas para a santa poder ajudar. Marli ficou confusa, mas acreditou. Achou até bonito ele estar se esforçando para o casamento. Ela abraçou ele emocionada. Ah, meu amor, você é tão dedicado. Ele saiu dali trêmulo, inventando mais uma mentira em cima da outra. A situação estava fugindo do controle. E foi quando apareceu a pessoa que ele menos queria ver em toda aquela igreja. Apareceu o bispo da diocese fazendo visita pastoral. Gente, imaginem a cena. Seu Mário lá conversando com Santo Antônio sobre qual time ia ganhar o campeonato. Quando entra o bispo, acompanhado do padre Augusto, de Dona Neuza e de um grupo de seminaristas. E o pior, ele tinha acabado de falar alto. Santo Antônio, aposta quanto que o Palmeiras leva. Todos olharam para ele. O bispo, aquele senhor sério com a batina impecável, se aproximou. Meu filho, com quem o senhor está falando? Gente, seu... Mário travou. A mente dele entrou em pânico mode. Mas aí, num reflexo de gênio desesperado, ele apontou para o celular no bolso, que estava desligado. Desculpa, excelência. Era meu cunhado no Viva Voz. Eu desliguei agora. Que falta de respeito a minha. Pegou o celular, fingiu desligar uma chamada que nunca existiu e começou a rezar em voz baixa, todo compenetrado, fazendo cara de santinho. O bispo olhou para Dona Neuza. Dona Neuza olhou para o Padre Augusto. Padre Augusto olhou para os seminaristas. Todos achando estranho, mas ninguém conseguindo provar nada.
Que Deus o abençoe, meu filho, disse o bispo, ainda desconfiado. Seu Mário saiu da igreja correndo, mas a sorte dele estava chegando no fim. Aí, galera, segurem porque a vida do seu Mário virou um caos total. Dona Neuza começou a vigiar ele. Ela desconfiava que tinha algo errado. Ficava escondida atrás das colunas da igreja observando. A esposa Marli começou a achar estranho ele ir todo dia sem falta. Mário, nem quando você trabalhava você era tão pontual? Os filhos começaram a questionar. Pai, você virou fanático religioso? E o pior, o padre Augusto pediu para ele participar de um retiro espiritual no fim de semana. Como ele ia explicar que só conversava com os santos daquela igreja específica? Seu Mário não dormia mais. Estava inventando desculpa para a família, desculpa para a igreja, desculpa para todo mundo. Tinha que ficar cronometrando os horários para não encontrar Dona Neuza. Tinha que inventar compromissos falsos. Tinha que fingir normalidade em casa enquanto morria de vontade de voltar para a igreja. Padre, eu estava surtando. Era mentira em cima de mentira. Eu estava ficando que nem aqueles personagens de novela mexicana que não lembram mais que mentira contaram. E os santos? Eles reclamavam da correria. Santo Antônio disse, Mário, assim você vai ter um treco. E foi quando tudo aconteceu ao mesmo tempo no pior dia possível. Era uma quinta-feira. Seu Mário estava lá, 9 da manhã em ponto, conversando com Santo Antônio sobre um problema sério. O filho dele tinha perdido o emprego. Ele estava chorando de verdade, implorando. Santo Antônio, pelo amor de Deus, ajuda meu menino. Ele tem família para sustentar. E nessa hora, gente, preparem os corações. Entrou a esposa Marli trazendo o filho desempregado para rezar junto. Dona Neuza apareceu para limpar exatamente aquele altar. O padre Augusto entrou para conferir as velas. E tinha um grupo de turismo religioso visitando a igreja. Todos ao mesmo tempo. Seu Mário estava lá, de joelhos, mãos para o alto, claramente no meio de uma conversa quando percebeu que estava cercado. O filho falou, Pai, você está bem? Marli, Mário, com quem você estava falando? Dona Neuza parou com o pano na mão, olhando acusatória. O padre Augusto se aproximou. Mário, meu filho? Os turistas tirando foto dele. Gente, o homem começou a gaguejar. Eu tava. É que o santo, quer dizer, a oração. Todo mundo olhando para ele esperando uma explicação. Nesse momento não tinha mais volta. A verdade ia sair de um jeito ou de outro. E aí, gente, aconteceu o impossível. Seu Mário, desesperado, olhou para a imagem de Santo Antônio e gritou. Santo Antônio, me ajuda! Fala alguma coisa! Silêncio absoluto. Todo mundo olhando para ele como se ele tivesse enlouquecido. Marli sussurrou. Mário, amor, vamos embora. O filho tentou pegar no braço dele. Pai, o senhor precisa descansar. Dona Neuza fez sinal da cruz. E foi nessa hora que uma voz grave e rouca ecoou pela igreja. Calma, Mário, meu filho. Tudo vai ficar bem. Gente, todos ouviram. A igreja inteira ficou em silêncio mortal. Marli deu um grito e agarrou no filho. Dona Neuza deixou o pano cair no chão. O padre Augusto ficou branco. Os turistas começaram a gravar com os celulares. Todo mundo olhou para a imagem de Santo Antônio. Quem falou isso? Gritou o padre Augusto, olhando para todos os lados. Seu Mário estava paralisado, porque dessa vez ele não estava sozinho. Outras pessoas tinham ouvido também. A voz veio de novo. Não tenha medo, Mário! E foi quando descobriram de onde vinha a voz. E, gente, o que aconteceu depois foi ainda mais absurdo do que vocês imaginam. O padre Augusto correu para o altar lateral. Dona Neuza seguiu atrás. E quando eles olharam atrás da imagem de Santo Antônio, tinha um homem escondido lá. Um senhor de uns 65 anos, barbudo, com roupas surradas, segurando um radinho de pilha antigo. Meu Deus do céu! Gritou Dona Neuza. O homem saiu devagar, assustado. E, gente, adivinha quem era? Seu Benedito.
Um morador de rua que a igreja ajudava com comida. Seu Benedito? O padre Augusto arregalou os olhos. Você está morando aqui dentro? E aí saiu toda a verdade. Seu Benedito tinha arrumado um cantinho secreto no depósito atrás do altar. Dormia lá, escondido há meses. E toda manhã, quando seu Mário aparecia, ele ouvia as angústias dele e respondia, fingindo ser os santos. Padre, seu Benedito começou a chorar. Eu não quis fazer mal. O Mário estava tão triste, tão sozinho. Eu também sou sozinho. Pensei, vou conversar com ele, vou animar o rapaz. Ele imitava vozes diferentes para os diferentes santos. Usava o radinho para ouvir futebol e conversar sobre os jogos. Ele realmente se importava com seu Mário. Marli olhou para o marido. O filho olhou para o pai. E a confusão só aumentou nos minutos seguintes. Gente, a igreja virou um circo. Os turistas postaram os vídeos nas redes sociais. Milagre em igreja, vira morador de rua, fingindo ser santo. Viralizou em horas. Marli não sabia se ria ou se chorava. Mário, você passou 5 anos conversando com um mendigo que você achava que era santo? O filho dele morreu de rir. Pai, só o Senhor mesmo. Dona Neuza ficou indignada. Profanação. Isso é profanação. Mas o padre Augusto a acalmou. E sabe o que o padre Augusto fez? Ele abraçou o seu Benedito e disse: Você deu consolo a um irmão em sofrimento. Isso é mais cristão que muita gente que vem aqui só para aparecer. A igreja decidiu ajudar seu Benedito de verdade. Arrumaram um lugar para ele morar, conseguiram seus documentos, inscreveram no programa social. E seu Mário? Ele ficou amigo de seu Benedito. Os dois continuaram conversando, só que agora sentados no banco da praça, como dois velhinhos normais. Marli entendeu que o marido só estava buscando alguém para conversar. Começou a dar mais atenção para ele. A história se espalhou pelo bairro inteiro. Seu Mário virou lenda. Lá vai o homem que conversava com os santos. E hoje, 1 ano depois, Mário continua indo na igreja. Mas agora, ele vai com seu Benedito. Os dois sentam no banco, conversam sobre a vida, sobre futebol, sobre tudo. Seu Benedito arrumou um emprego de zelador numa escola. Está morando num kitnet simples, mas digno. E sabe o que mais? Ele descobriu que tinha talento para dar conselhos. Virou conselheiro informal do bairro. Seu Mário também melhorou. Arrumou um trabalho voluntário ensinando jovens na comunidade. Finalmente encontrou o propósito que Santo Antônio, quer dizer, seu Benedito, tinha falado. Marli e ele se aproximaram mais. Os filhos adoram contar a história do pai que conversava com santos. A igreja? Ah, ficou famosa. Aumentou o número de fiéis. E tem uma placa lá agora. Aqui, todos são bem-vindos, até quem precisa de um lugar para dormir. E eu? Eu aprendi que, às vezes, Deus trabalha de formas misteriosas. Quem diria que um morador de rua, fingindo ser santo, ia salvar um homem da depressão e ainda ganhar uma nova vida? Galera, a moral dessa história? Às vezes a gente procura milagres no céu, mas eles estão bem aqui, disfarçados de gente comum. E é por isso que eu sempre digo, a fé move montanhas, mas a compaixão transforma vidas. E aí, galera, gostaram dessa confissão insana? Olha, eu te garanto, tem muita história boa ainda guardada nesse confessionário. Se você curtiu esse episódio, deixa aquele like maroto para me ajudar. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque todo dia tem confissão nova e absurda. E compartilha com aquele amigo que precisa ouvir essas histórias. Pode mandar no grupo da família. Eu autorizo. Comenta aqui. Embaixo. Você já passou por alguma situação dessas? Já inventou uma mentirinha que virou bola de neve? Conta pra gente que aqui é lugar seguro. Eu prometo que não conto pra ninguém. Ou quase ninguém. E olha, não dá pra perder a próxima confissão. Porque o que vem aí é de arrepiar. Sério, preparem os corações, porque a próxima é de tirar o fôlego. Eu sou o Padre X9 e nos vemos na próxima confissão. Que Deus abençoe vocês.
e me perdoe por ser tão fofoqueiro. Até a próxima!